O BMAP sempre tem uma ou duas questões de geometria tridimensional, ok? Vamos ver o que eu poderia fazer aqui, ó. Existe um negócio chamado antípodas, que são pontos opostos no planeta Terra. Então, por exemplo, esse carinha aqui, ele está o mais longe que ele poderia estar em cima do planeta Terra daquele outro, né? Como é que eu encontro antípodas no planeta Terra? Por exemplo, se eu pegar Matão, que fica mais ou menos aqui, ó, no estado de São Paulo, então eu tenho uma certa, ela está numa certa longitude, né, que está para cá do meridiano de Greenwich, e ela está numa outra latitude, ok, que está um tanto para baixo da linha do Equador, né? Então, um tanto para baixo da linha do Equador, ao longo daquela longitude, ali está Matão. Qual é a antípoda de Matão? Como é que eu faço para calcular isso? Bom, se aqui, por exemplo, eu andei mais ou menos, ó, pegando os graus aqui, ó, se eu andei, sei lá, 50 graus, 50 graus para o oeste, eu tenho que estar 180 graus de distância do coisa de Matão, tá? Eu tenho que estar 180 graus de distância para achar a antípoda de Matão. Então, se aqui eu já andei 50 para o oeste, basta eu andar o que falta, que seriam, no caso, 130 graus para leste. E eu vou estar em uma longitude longe de Matão. Então, quanto falta para 180? Né? Se eu andei 50 para cá, eu tenho que estar 30 para lá. Por exemplo, ó, aqui está o meridiano de Greenwich, certo? Mais ou menos nessa figura aqui, ó, passando pela cidade de Greenwich. Se esse cara aqui está sei lá, por exemplo, 120 graus para oeste do Greenwich, aquele cara lá tem que estar só a 60 graus a leste de Greenwich, ok? Isso para saber a longitude, que é a linha vertical deles. Depois, latitude. Olha só, se eu estou a 50 graus sul, eu não disse quanto, na verdade, né, gente? Se eu estou, por exemplo, Matão, eu não sei exato, então vou pegar aproximado. Ó, aqui deve ser 30. Não, 30 não, ele está indo de 15 em 15. Aqui deve ser 45 graus, aqui deve ser 30 graus, aqui deve ser 15 graus ao sul e 0 graus. No Equador, ele está aproximadamente, digamos, 28 graus sul. Dessa vez, eu não vou fazer 180 de distância. Se esse cara aqui está a 28 graus sul, ok? 28 graus sul, o outro cara deve estar em relação à linha do Equador apenas 28 graus norte, tá? Então, basta eu andar 28 graus ao norte aqui e eu encontrarei um ponto que é a antípoda de Matão. É o lugar no globo terrestre o mais oposto possível a Matão. Okay? Eu posso fazer algo muito parecido para um cubo. Ok? Ao invés de uma esfera, eu posso encontrar a antípoda no cubo. É claro, por exemplo, que esse ponto aqui do cubo tem essa antípoda. Né? É o ponto mais distante possível do outro. Agora, e se eu pedir, por exemplo, para você qual é a antípoda desse ponto aqui, ó? E se eu pedir para você marcar ela aqui, ó, nessa planificação do cubo? Assim como eu tinha uma planificação da esfera, eu posso ter uma planificação do cubo. O que vai acontecer? Você percebe que esse T, eu tenho lados A, B, o C lá atrás e o D lá atrás, né? São as faces, as 4 faces laterais desse cubo, A, B, C e D. Você percebe que o T, ele está bem na mesma orientação do que o A. Ele está logo acima do A, né? E com a mesma orientação do que ele, ou seja, se eu tivesse planificado o cubo, não de forma a colocar esse cara aqui, mas colocar um cara aqui, o T estaria assim. Mas eu quero colocar o T nesta posição. Então o T, você percebe que ele teria que estar assim? Porque ele faz lado com a face B, dessa forma, certo? Então você tem que ter esse tipo de imaginação, esse tipo de habilidade no BMAP. E ali embaixo tem a face com F de fundo. É T de tampa, que eu coloquei, e F de fundo. Você percebe que o F de fundo ele fica oposto ao A, dessa forma. Ou então ele fica com as franjas dele voltadas para o B.
dessa forma, ó, as franjas dele, as franjas do F, isso aqui, ó, estão voltadas para o B, aqui em cima, para a base do B, né? Ou então você consegue perceber que o topo do F aponta para cá, enquanto a base do C aponta para o outro lado. Então esse F ficaria assim, esse F de fundo ficaria assim, aqui, né? Para que quando eu dobrar tudo, ele fique naquela posição do desenho original da esquerda. Beleza, então, por exemplo, se eu colocar uma verruga aqui nessa ponta do T, ó, a ponta do T que está próxima de B, é a ponta do T que está próxima de B. Onde está a antípoda dessa verruga? Olhando no desenho do cubo, eu pego, então, eu imagino o centro do cubo, tá? Algum lugar lá dentro dele. E aí, aqui está a verruga e deve ter um lugar longe dessa verruga que vai ficar perto da base do ponto F, certo? Então, ó, eu já consigo saber que a antípoda dessa verruga está aqui, por exemplo, na base do F. Por quê? Você percebe que, por exemplo, se essa verruga andou para a direita, usando o T como referencial, ele pegou a extremidade direita da letra T, aquela lá tem que andar para a esquerda da letra F. Então, por exemplo, se ela estivesse no centro, aqui estaria no centro. Se ela estivesse aqui, então estaria aqui, porque quando eu venho para cá, no T, eu tenho que andar para lá, no F, para ficar longe. Ou, se essa verruga subisse para cima do T, ela se aproximaria, seria aqui para baixo do F. Então, subir para cá, na hora de fazer a antípoda, eu tenho que descer. Né? Por exemplo, esse vértice aqui, ó, ele está à direita e acima daquele vértice laranja. Assim como esse vértice aqui está à esquerda e abaixo, né, do F. Olhando aqui de cima, né? Olhando de lado, não. Ele está indo para o lado de trás do F. Então aqui é direita de novo. Por que direita? Porque a hora que eu dobrar, essa direita vai virar esquerda. Ok? Por isso que o F ele desentorta. Né? Aqui eu tenho um F refletido, olhando para a esquerda. E aqui eu tenho um F direito, olhando para a direita. Né? O que não é refletido é direito. Enfim, não é fácil fazer. Por exemplo, não é tão simples assim. Né? Por exemplo, se eu pegar essa extremidade aqui do B, qual é a antípoda dela? Bom, com certeza está na face D. Né? Então eu estou pegando esse cara aqui e eu quero saber na face D. Na face D, passando pelo centro do cubo, ele iria na parte de baixo do D de dado. Você percebe isso? Que eu estou aqui, ó, perto do canto superior esquerdo do B, e a antípoda disso vai dar lá perto do canto inferior do D. Vai aqui, ó, do que está à esquerda no desenho para o que está à direita no desenho. Mas aqui, por outro lado, é o que está na esquerda do desenho e o que está na esquerda do desenho também. Concorda? E de forma que este vértice aqui é oposto àquele vértice lá dentro. Aquele vértice lá, ó, este vértice aqui, ele é oposto a este vértice aqui. Ok? Então, isso tudo, gente, é um exercício de tentar ver coisas tridimensionalmente. Tá? Assim como esse topo do A, centralizado nessa face, ele está oposto à base do C centralizada. O topo do A está oposto à base do C, bem centralizado. Mas se eu andar para cá, no A, a antípoda do C vai andar para lá. E andar para lá, no desenho aqui da esquerda, que está em 3D, significa andar para a frente do C. Então também vai andar para cá. É muito doido, porque num desenho, vir para a direita de um lado significa ir para a esquerda do outro. Mas a esquerda do C, como você pode perceber, é para o lado aberto da letra C. E andar para o lado aberto da letra C significa andar para a direita. Ok? Então qualquer coisa, reassista esse vídeo com carinho, porque esses raciocínios tridimensionais são necessários na OBMAP, esse tipo de raciocínio. E um último raciocínio tridimensional aqui é esse daqui, por exemplo. Imagine que você tem um calendário onde você quer escrever o ano usando faces cúbicas, usando cubinhos com os lados.
e você quer ter a chance de escrever todos os anos de 2000 até 2021. Será que dá para fazer isso? Porque um cubo só tem 6 faces. Então, por exemplo, se eu colocar o 1 ali, e eu colocar, por exemplo, o 3 aqui, ó, nessa face, colocar o 4 aqui, nesta outra face, será que vai dar? Porque eu tenho 6 faces aqui e 6 faces aqui. Você fala, André, deve dar, né? Porque ao todo eu tenho 12 números para colocar. E a gente sabe que só existem 10 numerais, né? Existem os numerais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 10 caras, né? Porque o 0 conta como 1. Então eu tenho 9 caras mais o 0, eu tenho 10. E tenho 12 espaços, deve dar. Mas pensa comigo, ó. Se eu quero escrever todos os anos de 2000 a 2021, eu preciso escrever 00, 01, 02, 03, blá blá blá, até o 09, depois 10, 11, blá blá blá, até o 19, e depois 20 e 21. Você percebe que alguns caras se encontram? Por exemplo, eu preciso de 2 algarismos zeros. Eu preciso ter um 0 nesse cubo para reposicioná-lo de maneira que o 0 fique aqui na frente, na hora que eu quiser representar o ano 2000. Mas eu também preciso ter um 0 nesse cubo aqui, em algum lugar dele. Certo? Então o 0 pelo menos tem que repetir. O 0 tem que repetir. Percebe que o 1 também tem que repetir? Tem que ter um número 1 nos 2 cubos para quando eu quiser representar 2011? Então tem que ter um 1, por exemplo, aqui, ó, nessa face aqui. Né? Aí eu coloco um aqui na frente, giro o cubo e coloco um aqui na frente quando eu quiser representar 2011. Então o 0 e o 1 tem que se repetir. Quem mais? O 22, se eu quiser colocar 2022, afinal de contas estamos no ano de 2022. O 2 também teria que se repetir. Estamos não, né? Estamos indo para o ano de 2022. Então, se eu quisesse repetir o 2, aí você percebe que eu só tenho 12 lugares, só tenho 12 faces ao todo para usar. E nessas 12 faces aqui eu tenho 10 caras e eu estou precisando de mais 3 aqui. Então não dá para usar 2 cubinhos para escrever todos os anos de 2000 até 2022. Até 2021 tudo bem. Até 2021 tudo bem, porque eu preciso ter zeros repetidos e uns repetidos. Nesse caso, nós não precisamos. Até 2021 dá, mas se eu quisesse incluir o 2022, aí já não daria. Se eu quisesse incluir o 2022, eu precisaria ter 2 aqui e 2 aqui. E aí, por exemplo, eu deixaria de poder escrever o ano 2000. Eu apago o lugar onde eu coloquei um 0 nesse cubo e eu precisaria colocar, sei lá, um 2 repetido nesse cubo aqui, porque eu ia precisar de 2 lá e 2 aqui. Ok? Então, não é tudo que dá para fazer usando 2 cubos, tá? Então, a resposta é: dá para fazer de 2000 até 2021, mas não dá para fazer de 2000 até 2022. Porque aí eu precisaria de 13 faces, eu precisaria de um total de 13 faces que teriam que se distribuir num tanto limitado de 12. Né? E você percebe que eu tenho que distribuí-las de uma certa maneira. Então o 0, 1 e o 2 se repetem. Né? O 0, 1 e o 2 se repetem. Os outros caras podem entrar onde eu quiser. Então, por exemplo, se eu coloquei o 3 e o 4 aqui, eu posso colocar o 5 e o 6 ali. Esses caras aqui não tem problema nenhum. Eu coloco o... não, acabou. Não. 1, 2, 3, 4, 5. Dá para colocar o 7 aqui ainda e o 8 lá. Porque cada cubo só tem 6 faces. Certo? Então, se eu colocar esses números nesse cubo, eu tenho que colocar esses outros 6 números no outro cubo. O importante é que tenham 2 cubos com 0, 2 cubos com o 1 e 2 cubos com o 2. Os outros números podem entrar onde eu quiser. Se eu quisesse ter colocado 3, 4 e 5 aqui, e 6, 7 e 8 em algum lugar do outro cubo, não tem problema nenhum. Ok? Então é doido isso. Eu posso usar no máximo 12 faces e, portanto, não poderia colocar o 2 aqui. Tá? Esse tipo de raciocínio também é importante. Ok? Eu estou limitado a 6 faces, 12 peças, 12 faces diferentes e tal. Beleza? Valeu! Bom, pessoal, bem-vindos novamente. E essa aqui é uma última questão que a gente vai fazer, que eu propus para vocês, que é muito parecida com coisas que têm caído na OBMAP. E funciona assim, ó.
Tem um brinquedo que é um caminhão desse tipo aqui, que vem com 3 carrinhos dentro, tá? Que eu estou chamando aqui de carro 1 lá dentro, carro 2 e carro 3, ok? Esses 3 carros que vão vir lá dentro são um desses tipos aqui, ok? Tem 6 possibilidades, 6 possíveis carros que podem vir lá dentro. Vocês vão ver que essa questão se parece muito com uma questão de combinação, mas no final das contas ela é mais uma questão de lógica do que de análise combinatória. Olha só, esses carros eles estão classificados em 2 tipos, ok? Tem os carrinhos do tipo N e tem os carrinhos do tipo A. É o seguinte, ó, são 3 carros que não vai tinta azul neles, e são outros 3 carros, que são esses aqui, onde é usada tinta azul, ok? Então são os 2 tipos. Carros sem a tinta azul e carros onde pode ser usada a tinta azul. Só que qualquer um desses carros pode ir lá dentro do caminhão. E quando você vai comprar o caminhão, você não sabe quais estão lá dentro, né? Quais dos 6 está lá dentro, né? Você pode querer um caminhão com relâmpago Marquinhos, mas o caminhão talvez não tenha. Enfim. Acontece, gente, que do lado de fora do caminhão são colocadas etiquetas, ok? Essa etiqueta pode ser uma etiqueta X, uma marquinha, tá? Com a letra X, ou uma etiqueta com a letra Y, ou uma etiqueta com a letra Z. Vai ser uma etiqueta com a letra X se o carro 1 for do mesmo tipo do carro 2. Ou seja, se for, por exemplo, um carro onde não vai azul e onde não vai azul. Ou se for, por exemplo, um carro onde vai azul e um carro onde vai azul. Se o tipo 1, se o tipo do carro 1 for o mesmo do tipo do carro 2, se for N e N ou A e A, então vai uma etiqueta com a letra X. Ok? E eu sei que foram usadas 60 etiquetas com a letra X em um determinado dia. Ok? Isso aqui é o número de etiquetas que foram usadas. Além disso, se o tipo do carro 1 for igual ao tipo do carro 3, vai uma etiqueta com a letra Y, e se o tipo do carro 2 for igual ao tipo do carro 3, vai uma etiqueta com a letra Z. Então, ó, pensa comigo. Foram usadas 60 etiquetas X, 55 etiquetas Y e 45 etiquetas Z. Além disso, eu sei que 100 caminhões desse tipo aqui, né, 100 caminhões prontos, levaram só uma etiqueta cada, tá? Uma etiqueta cada. Ou seja, esses caras aqui pegaram ou a etiqueta X, ou só a etiqueta Y, ou só a etiqueta Z, tá? E eu gostaria de saber nesse dia quantos caminhões foram produzidos. Eu só sei que foi usado esse total de etiquetas aqui. Bom, além de um caminhão poder ir só com a X, ou só com a Y, ou só com a Z, o caminhão poderia levar, por exemplo, a etiqueta X e a etiqueta Y juntas, né? Mas presta atenção, se o caminhão levou a etiqueta X, isso quer dizer que o tipo do carro 1, por exemplo, se for A, é igual ao tipo do carro 2. Mas se o caminhão também levou a etiqueta Y, então quer dizer que o tipo do carro 1 é igual ao tipo do carro 3, por exemplo, A e A, certo? Ele levou a etiqueta X porque esses dois eram iguais e levou a etiqueta Y porque esses dois eram iguais. Você percebe que os 3 ficaram iguais e o caminhão também vai ter que levar a etiqueta Z? Ou seja, se um caminhão já levou a etiqueta X e a etiqueta Y, necessariamente ele também vai levar a etiqueta Z. Certo? Porque se o 1 é do mesmo tipo que o 2 e o 1 é do mesmo tipo que o 3, então com certeza o 2 é do mesmo tipo que o 3. Né? Se fosse N e N, mas o 1 tem o mesmo tipo que o 3, então aqui também seria N, então o 2 e o 3 também são do mesmo tipo. E o mesmo vale para qualquer outra tentativa. Por exemplo, se eu fizer que o caminhão levou a etiqueta Y e a etiqueta Z, isso quer dizer que o 2 é igual a 3 e que o 1 é igual a 3, mas se o 2 é igual ao 3 e o 1 é igual ao 3, então o 1 é igual ao 2 também, porque todos eles são igual ao 3. E se o 1 é igual ao 2, eu também tenho que levar a etiqueta X. Então não tem como essas etiquetas andarem separadas. Se 2 etiquetas ficaram juntas, então as 3 vão ficar juntas de uma vez. Não tem como eu ter só 2 etiquetas. Ou eu tenho uma etiqueta, certo? Ou eu tenho as 3 de uma vez. Então só existem essas 4 possibilidades,
tá? Só existirão, no final das contas, caminhões com uma dessas 4 possibilidades. Ou só X, ou só Y, ou só Z, ou todas de uma vez. Beleza. Eu sei que 100 caminhões estão aqui, ó. Eles levaram uma etiqueta cada. Eu não sei quantos levaram a X, quantos levaram a Y, quantos levaram a Z. E eu sei que existe um certo número de caminhões, né? Eu tenho 100 aqui com uma cada e algum outro número de caminhões. Se eu fizer essa conta, eu consigo o número de caminhões total, certo? Que é o que eu quero descobrir. Quantos caminhões levaram as 3 etiquetas ao mesmo tempo? Vamos pensar, ó. Eu sei que foram usadas naquele dia um total de etiquetas que eu posso obter aqui somando, certo? Aqui dá 10 vai 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, com 4, 16. Então, foram usadas 160 etiquetas. Bom, dessas 160 etiquetas, com certeza 100 já foram aqui, né? 100 etiquetas foram aqui, uma para cada caminhão, certo? Uma para cada um desses caminhões. As outras 60 etiquetas, certo? Aqui eu tenho 60 etiquetas. Quer dizer 60 caminhões? Não. Porque dessas 60 etiquetas devem ser 20 etiquetas do tipo X, 20 etiquetas, né? Eu dividi por 3. Essas 60 etiquetas são nesses caminhões que levaram as 3, portanto só pode ser 20, 20 e 20. Né? Ou seja, foram 20 caminhões. 100 caminhões receberam uma etiqueta cada. E os outros 20 caminhões receberam 3 etiquetas em cada caminhão. Então deu um total de 60 etiquetas para esses caminhões. Portanto, eu tenho um total de 120 caminhões. Ok? Eu consigo, inclusive, descobrir quantos levaram só X, ou só Y, ou só Z. Se são 20 que estão nessa categoria aqui, então quer dizer que das 60, tirando 20, sobram 40 que levaram só X. Das 55, tirando 20, sobram 35, certo? Que levaram só a etiqueta do tipo Y. E das 45, se eu tirar aquelas 20 que foram no combo, sobram 25 etiquetas que foram só no Z. Posso até conferir, né? Mas 40 com 35 com 25, se eu somar esses 3 números aqui, vai dar exatamente 100. São aqueles 100 caminhões que levaram só uma etiqueta cada. Certo? Então dá até para fazer essa conferência. Mas se eu só quiser saber o total de caminhões, então o total é 120. Deu para entender? Foi uma questão de lógica. Eu percebi pela lógica que eu só posso ter essas 4 categorias de caminhões. Por quê? Eu não posso ter um caminhão do tipo, levei X e Z, só que não levei Y. Não tem como, porque se eu levei a etiqueta X e a etiqueta Z, isso é porque 1 é igual a 2 e o 2 é igual a 3, mesmo tipo. Se 1 é igual a 2 e o 2 é igual a 3, o 1 também é igual ao 3, né? Porque todos eles são iguais ao 2. Então não é possível ter levado apenas 2 etiquetas, foi mais uma questão de lógica do que uma questão de análise combinatória. Beleza? Valeu, galera. Abraço.